Você não ficou presa lá na pandemia? Você não ficou retida lá em Nova York? Eu fiquei em lockdown lá, eu fiquei desde comecinho de março até abril, que foi quando eu consegui voo para cá para o Brasil. Então eu fiquei um mês em lockdown, só saía mesmo para fazer compras no mercado que era a menos de uma quadra de casa. E aí eu voltava e ficava trancada, porque Ok. estava tudo fechado mesmo, não tinha nada lá. Uhum. Ok. Quer dizer que você foi parar em Chapecó. Legal. Depois, Foi. quando passar a pandemia, provavelmente vai voltar. Você vai voltar para Nova York para concluir o sanduíche? Ou Então, irá para Campinas? depende, na verdade, de como as coisas vão acontecer. Hoje em dia eu já não faço mais muitos planos, porque a gente viu que fazer planos às vezes não dá muito certo. Mas eu teria que voltar para Campinas, né? Porque para terminar o doutorado. E se for possível, eu volto para Nova York, sim. Aí vai depender da FAPESP, que é quem me concede a bolsa, né? Então, e por que isso é importante para a gente entender a sociedade de massas? Porque não só porque a homogeneidade vai ser uma das características, né, das massas, mas porque a Arendt vai ver dentro da Constituição do Estado-nação uma característica muito importante, que é a da consolidação de uma certa visão liberal de sociedade, né? E aí, o que acontece? A partir do momento em que essa visão de sociedade liberal acaba se constituindo dentro do seio do Estado-nação, o que a gente tem é justamente o que ela vai contar mais para frente para a gente lá nas origens, é que há a usurpação, né, justamente das funções políticas do Estado pelos interesses econômicos de indivíduos privados. E, bom, qual é a relação, né, entre Estado-nação e social? Bom, se a gente for olhar lá na condição humana, quando ela vai explicar para a gente que o Estado-nação é a forma política do social, ela vai explicar para a gente que o advento do social, ele é justamente o momento em que se cria, ainda durante a era moderna, uma esfera híbrida, né, que é o que ela chama de esfera da sociedade, que ela não é nem privada e nem pública, mas que, na verdade, é um híbrido, né, entre essas duas coisas, em que aquilo que é público e aquilo que é privado acaba se confundindo, quando, na verdade, a gente não consegue mais delimitar, né, uma separação clara entre essas duas coisas. E aí o diagnóstico dela é que dentro da Constituição do Estado-nação, formado por essa sociedade liberal que foi se constituindo, o que a gente vai ter é justamente a funcionalização da política, né? A funcionalização de tudo aquilo que é público e, portanto, comum, por interesses que são meramente privados e que, na verdade, querem fingir que são comuns pelo fato de se constituírem como o conjunto, né, de interesses de várias pessoas. Para ela, isso é de extrema importância. Toda a condição humana, ela é uma das questões mais importantes dentro da condição humana, é justamente o juventude social, porque justamente por conta dessa funcionalização da política, quando a gente não tem mais a separação clara entre aquilo que é a função do Estado, efetivamente como uma instituição que deve reger as leis e todas as instituições em prol do bem público, e a distinção entre aquilo que é privado e necessariamente um interesse meramente privado e que, portanto, não tem, ou não deveria, pelo menos, ter importância, ou a importância que veio a adquirir dentro da política, né? Dentro do espaço público. Então,
eu precisei fazer todo esse percurso, né, para tentar entender por que a esfera, a instituição do Estado-nação é a forma política do social, justamente porque eu precisei entender por que ela entende que o Estado-nação tem essa ligação com o social. E a ligação é justamente essa, a gente vê dentro da formação do Estado-nação aquilo que ela chama de sociedade, ou advento do social lá na condição humana, que é justamente essa confusão, essa falta de clareza de distinção entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Então, eu acho que, de modo geral, eu posso dizer isso.